Você sabe o que é uma família disfuncional? E você tem ideia do quanto isso pode impactar a sua vida ou a vida das pessoas que te cercam e aqueles que virão depois de você? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá? A família é a nossa primeira experiência e a maior de todas as experiências que nós teremos sobre como viver. É na família que nós aprendemos muita coisa em pouco tempo. É ali onde são estabelecidos muitos dos princípios que irão reger nossa vida para sempre. É na família onde nós começamos a entender quem somos, quem são as pessoas ao nosso redor e tem uma grande influência nas nossas relações com as pessoas no futuro, com as nossas escolhas, com as nossas reações e que tipo de seres humanos nós seremos. E o propósito de Deus ao criar a família foi que aquele ambiente proporcionasse em cada um de nós segurança, estabilidade, equilíbrio, firmeza, compaixão, perdão, para que fôssemos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Ao mesmo tempo, se na família aqueles princípios bíblicos, os princípios que devem reger o ser humano não forem muito bem estabelecidos, podem gerar em nós graves desvios de princípios, prioridades, hábitos, gerando em nós pessoas com grande dificuldade de nos relacionar com o próximo, conosco mesmos, e de reproduzir nos nossos filhos e netos aquilo de ruim que nós aprendemos na nossa família. E o que é algo disfuncional? É aquilo que não está cumprindo o propósito para o qual foi criado, foi feito. Então, uma família disfuncional é aquela em que as pessoas não estão cumprindo os respectivos papéis para os quais foram criados por Deus. É quando um pai não cumpre a sua parte de autoridade, de estabilidade, não cumpre a sua parte de provisão, ou quando a mãe não executa o seu papel de protetora, de acolhedora, de disciplinadora. E quando os filhos não cumprem os seus papéis de serem obedientes, de honrarem os pais e de se relacionarem. E eu vou pontuar 5 aspectos que caracterizam uma família disfuncional. A primeira delas é a ausência paterna. Infelizmente, existem muitos filhos órfãos de pais vivos. E eu não estou falando daqueles pais que estão separados, morando noutra casa, mas há muitos filhos que são órfãos de pais e os pais estão dentro de casa. A Bíblia nos traz alguns exemplos e um deles é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Foi um grande guerreiro, um grande rei, um grande adorador, mas Davi foi um péssimo pai. Um pai sem exercer a autoridade. Um pai que, quando um filho estuprou a própria irmã, o que Davi fez foi chorar, foi se lamentar e não tomou nenhuma atitude vigorosa para repreender aquele filho, a ponto de que o outro filho foi que tomou as dores e vingou a sua irmã matando o estuprador. No final da vida de Davi, ele estava só, sem nenhum dos filhos por perto. Pais que não exercem o seu papel é um dos motivos pelos quais a família é disfuncional. Para ilustrar isso, eu tenho uma frase muito legal do Michael Levine que diz o seguinte: ter filhos não torna um homem um pai, assim como ter um piano não torna um homem um pianista. Então, não é apenas ter filho que vai me transformar num pai ou você num pai. Muitos estão tendo filhos e sem estarem preparados para exercer a sua paternidade. E por isso, já iniciam uma família com um grave problema disfuncional, que é a ausência da paternidade. Segundo ponto, nas famílias disfuncionais prevalece o caos, prevalece a inconstância, onde a palavra não tem mais valor de tanto que foi descredibilizada, as relações são firmadas não mais sobre a confiança, porque não se confia mais no que se diz, nem no que se vai fazer, tudo é imprevisível, não se há uma estabilidade de se saber que, acontecendo determinada coisa, as medidas que serão tomadas serão estas. Nada é feito de maneira previsível.
E isso gera uma insegurança, gera filhos inseguros que não sabem o que fazer diante das situações que se levantam diante deles, por não haver um padrão naquilo que se faz, naquilo que se vive, naquilo que se espera que aconteça. Terceiro ponto, uma família disfuncional, ela faz com que as pessoas não sejam encorajadas a expressar aquilo que sentem. Então, aquelas pessoas que estão sofrendo pelo que está acontecendo na família são levadas a se calarem, a dizerem que o tempo vai resolver, e elas acabam guardando dentro de si essas lutas, essas dores, esses traumas, e isso vai fazendo com que ele se acostume a não mais revelar os seus sentimentos, a ponto de, quando estiver adulto e estiver já noutra família ou criando a sua própria família, reproduza isso, se acostume a não falar dos seus sentimentos, e assim as coisas vão aumentando dia após dia, a ponto de paralisar aquela pessoa. Isso faz com que a família se transforme numa bolha. Ali tudo acontece, fica fechado, fica trancado, ninguém sabe de nada, tudo é levado para debaixo do tapete, e há aquele momento em que se torna algo quase insuportável. Quarto tópico, na família disfuncional prevalece o desrespeito. E o desrespeito não é apenas em relação a filhos e à autoridade dos pais. Há desrespeito dos pais em relação aos filhos, há desrespeito entre irmãos e não se toma uma providência para que isso seja sanado, paralisado, encerrado. O desrespeito, às vezes, em pequenas coisas, não precisa ser uma palavra, mas o desrespeito num gesto, em não honrar algo que o outro tanto se esforça para cuidar, de mexer naquilo que não é seu sem pedir permissão, desrespeito e não ter cuidado com os sentimentos dos outros. É algo que prevalece numa família disfuncional, porque não há alguém ali dentro que dê o exemplo e assim possa cobrar respeito em relação aos outros membros da família. Quinto ponto, e não o último, que existem muitos outros que poderíamos falar aqui, prevalece na família disfuncional a inveja e o ciúme. O ciúme que muitas vezes é provocado pelos pais, quando em brincadeira dizem: o filhinho gosta mais da mamãe ou do papai? E vai crescendo essa disputa. Gera inveja, um filho ganha um determinado brinquedo, o irmão quer aquele brinquedo, quer algo parecido, e vai gerando esse ambiente de disputa, de inveja, de ciúme, muitas vezes, na maioria das vezes, por falta de sabedoria dos pais, ou porque os pais foram criados dessa forma. Eu conheço famílias que, infelizmente, os próprios pais provocaram a discórdia entre os irmãos, lançando uns contra os outros, falando de um contra os outros, dizendo que um é melhor que o outro, que um ganha mais do que o outro, que um tem tal carro melhor que o outro, ou tal situação melhor que a outra. E isso provoca ali um grande ambiente de trauma, de feridas, que, se não tratadas, pode provocar reações dentro da família ou levar isso para as gerações seguintes. Então, tudo isso que você ouviu hoje, se por acaso você vive isso na sua casa, ou se você está casado e viveu isso com os seus pais, eu quero te dizer que há solução. Se você está ainda na casa dos seus pais, ore, busque direção, converse com seus pais, peça a Deus o momento certo para falar com eles sobre o que você está sentindo. Se você já está começando ou começou uma nova família, é tempo de você não reproduzir as coisas ruins que você viveu, e sim transformar aquilo em experiência para viver vida nova, coisas novas. E se você perceber que as coisas realmente estão muito difíceis, procure ajuda, procure um profissional que possa lhe ajudar, procure um pastor da sua igreja, para que, de alguma forma, você seja encaminhado, direcionado, instruído na melhor forma de resolver essas questões. E assim, nossas gerações futuras não mais reproduzam as coisas ruins que nós vivemos, ou que você viveu. Amém? Este foi mais um Conversando no Caminho. Deus te abençoe.